E aconteceu um fato muito interessante, irmã Andréa, que mostra que Deus cuida dos detalhes. E eu fico maravilhado com os detalhes de Deus. E eu lá dentro dizendo, Deus, onde estão as tuas promessas? Deus, tu me disseste desde a infância, né, que iria fazer coisas grandes, coisas lindas na minha vida. Glória a Deus. Porque Deus vai te dar força. A palavra é essa, não se entregue. A minha vida é um exemplo disso. Paz do Senhor, queridos e queridas, neste dia estamos aqui na segunda estreia do Testemunhos que Edificam, com muita alegria para a glória de Deus. O nosso primeiro podcast foi com a nossa querida Gabriela Silva, um testemunho muito abençoado. E hoje também o testemunho de hoje não é diferente, viu? É algo muito impactante e que eu já estou assim... com muita vontade de saber tudo e todo o processo, não é, que esse servo de Deus, que esse ungido do Senhor tem passado em meio a um diagnóstico, não é, que não é tão favorável, que não é tão bom assim, mas que a mão do Senhor tem se estendido sobre a sua vida e não tem permitido que, além do diagnóstico, além da doença, ele tenha ficado com sequelas. Se você olhar para ele como eu estou olhando hoje, você vai dizer que ele não tem absolutamente nada. E isso é para confundir toda a medicina, isso é para confundir toda a ciência. E por falar em ciência, veja que coisa. Ele é professor de química, mestre de ensino das ciências, não é? Ele é casado com a nossa querida Fábia Lima, pai de 2 filhas, Alice e Isabela, tem 42 anos de idade. Como eu já falei aqui, professor de química, mestre em ensino das ciências, atualmente aposentado por questões de saúde, que será o testemunho dele de hoje. E de quem eu estou falando? Do nosso querido Fábio Gomes, que está aqui comigo acompanhado da sua esposa, que também se chama Fábia Lima. E eu quero desde já cumprimentá-los, os nossos convidados. Paz do Senhor, querido Fábio. Paz do Senhor, irmã Andréa. Paz do Senhor para todos que estão assistindo esse podcast, que tem sido de bênção. Amém. E com certeza tem alcançado muitas vidas. E eu acredito que o que nós vamos tratar hoje aqui também vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, querida Fábia Lima. Paz do Senhor, minha querida. Paz do Senhor a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui para falar da grandeza de Deus. Amém. O Deus que vai além do diagnóstico. Glória a Deus. Amém. E nós estamos aqui para falar, além do diagnóstico, como a nossa querida Fábia, a esposa do Fábio, falou, além do diagnóstico da história dele, não é, contra a esclerose múltipla, não é? Acho que é um assunto que vai fazer você ser muito edificado para a glória de Deus. E o nosso pastor Fábio, ele teve o diagnóstico da esclerose múltipla em 2016 e a partir daí começou com a batalha para amenizar os sintomas e até mesmo os surtos, não é verdade? Já teve vários episódios como ficar paralisado, perda da visão temporária, mas o Senhor tem sustentado o seu servo, pois a cada internação sempre sai sem sequelas nenhuma da internação. Glória a Deus. Pastor, qual é a sensação de saber que mesmo o senhor sendo mestre da ciência, está vivenciando um processo de esclerose múltipla, mas sabendo que Deus está indo além da ciência, da medicina, e está confundindo todos eles para, eu creio que lhe dar uma grande vitória?
Irmã Andréa, eu fico maravilhado com o agir de Deus, porque não tem explicação. Eu tenho visto em alguns lugares que eu vou, jovens com idade, né, 16, 17 anos, com o mesmo diagnóstico que eu tenho, às vezes com dificuldades motoras, às vezes em cadeira de rodas, e eu tenho visto que a mão de Deus está comigo. Como as pessoas olham para mim na perícia, em alguns momentos, alguns olham e parece que eu não tenho nada, mas é a mão de Deus. Não sabem o caminho difícil que a gente passa, mas Deus tem sido comigo. Só um fato que um dia eu fui para uma médica que não me conhecia, quando eu fui entrar na sala, ela falou: "Paciente Fábio, entre aí". Aí eu disse: "Sou eu, paciente". Ela disse: "Você é o paciente?". Eu disse: "Sou eu". Ela disse: "Eu não acredito". Né? Um diagnóstico desde 2016, já era para você estar numa cadeira de rodas, já está com dificuldade na fala, na deglutição e outras coisas, mas Deus tem sido fiel, porque Ele é o Deus que confunde a medicina. Glória a Deus. E glória a Deus, pastor, não por essa questão da enfermidade, mas eu estou vendo que sua esposa está aqui lhe acompanhando, né? E como nós estávamos conversando antes daqui, tem muitos casos que a gente vê por aí que quando o casal, um dos cônjuges, né, passa por um processo de enfermidade, geralmente a gente vê que com o passar do processo de internamentos, de tentativas de cura, de terapias, de quimioterapia, radioterapia, tem um dos dois que às vezes não suporta e acaba que abandonando, deixando para trás todo um casamento, toda uma história. E eu tô vendo que sua esposa está aqui, né, junto com o senhor, muito bonita, né? Mas eu tenho certeza que ela é o seu 50%, né, do seu ministério. Isso mesmo. Né? A esposa sábia, a esposa que edifica. E eu tenho certeza que ela também tem uma boa parcela, Com certeza. né, nesse seu processo. E eu quero falar com a senhora também, viu? Querida Fábia, como é que tem sido, junto com o maridão, junto com o pastor Fábio, enfrentar esse diagnóstico, enfrentar essa enfermidade, esse processo? Como tem sido para você? São 9 anos, né, de muitos desafios, né? Não tem sido fácil, mas temos posto a nossa fé em Deus e o Senhor tem nos ajudado. E como Ele mesmo disse, né, uma vez Ele disse que Ele que colocaria limite na enfermidade, né? E a gente vê que é a mão dele que coloca, porque poderia ser muito pior, muito mais difíceis. Muito mais difícil, né? Durante esses 9 anos, nós temos 2 filhas. E foram vários internamentos. Eu acho que no período desses 9 anos já tiveram quase 20 internamentos. Então, esse processo não é fácil, porque a gente precisa conciliar com as meninas. Quando descobri o diagnóstico, minha menina mais nova tinha apenas 1 ano e 3 meses. Então, durante todo esse período não foi fácil, não é fácil. Até porque a cada internamento a gente fica naquela, né? O que é que vai acontecer agora? A gente fica na expectativa. Volta com sequela, vem sem sequela, mas sempre pondo a fé em Deus que vai, como eu digo a ele muitas vezes, a gente vai. Quando começa a aparecer os sintomas, que a gente diz, a gente precisa ir no hospital. Porque interna, faz a pulsoterapia. E para a glória de Deus, todas as vezes, quando saímos de posse de vitória, né? A doença continua lá, mas o Senhor, Ele coloca limite. Existe o diagnóstico, existem outros sintomas, existe toda uma história por trás de tudo isso, mas temos visto a mão de Deus, né? Ele anda, ele fala, ele consegue se locomover, trabalhou até março desse ano, normalmente durante esses 9 anos, então é a mão de Deus, e a gente tem sentido o cuidado de Deus em todo esse trajeto, em toda essa história. Amém. Mas então quer dizer que até antes do ano de 2016 a doença não tinha sido descoberta. Não. E o senhor pastor Fábio tinha uma vida cotidiana normal. Isso mesmo, André. Eu tinha uma vida normal e em 2016 eu estava vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Era um sonho, que era a questão do mestrado. E em 2016 eu estava no meio do mestrado, ensino das ciências, na UFRPE.
E aconteceu um fato muito interessante, irmã Andréa, que mostra que Deus cuida dos detalhes. E eu fico maravilhado com os detalhes de Deus. Nesse dia, eu moro no Cabo de Santo Agostinho, e a Rural fica em 2 Irmãos. E são cerca de 30 quilômetros. E eu sempre vinha de moto, do Cabo para Rural. E nesse dia eu acordei e disse à minha esposa, que tem sido uma fiel guerreira do meu lado, eu disse a ela, irmã André, hoje eu vou de carro. Do nada, assim. Todos os dias eu ia de moto, todos os sábados eu ia de moto, e naquele dia eu disse, eu vou de carro. Mudou a rotina, né? Mudei a rotina, é Deus cuidando dos detalhes. E eu fui de carro nesse dia, e quando foi na hora de manhã, eu já estava com a visão meio embaçada. Quando foi na hora do almoço, começou a minha visão fechar. E de repente, irmã André, eu só via um quadradinho, exatamente um quadradinho na minha frente. Eu não via nada em cima, embaixo. Era como se a minha visão tivesse fechado e eu só visse um quadrado pequeno. E de repente, eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? E falei com os colegas e disse que não estava me sentindo muito bem. E de repente peguei o carro para retornar para casa. Imagina se eu tivesse ido de moto nesse dia. E mesmo assim eu ainda enfrentei voltar de carro para casa. Deixei o telefone no Viva Voz, ela falando comigo. Mas eu não conseguia fazer nenhuma manobra no carro, nem para a esquerda nem para a direita, porque eu só vi um quadradinho na minha frente. Meu Deus. E minha visão foi fechando. Eu achei que seria algo do tipo o excesso de preocupações, uma estafa, e é daí que vai desencadeando o diagnóstico da esclerose múltipla, que foi meu primeiro surto, foi na visão. Tudo fechou e eu não tinha movimento nos olhos, não tinha movimento lateral, é como se meus olhos estivessem paralisados e se eu quisesse ver qualquer coisa eu tinha que mexer a cabeça para um lado e para o outro. E Deus já estava mostrando ali o seu cuidado com a minha vida. E Deus, de lá para cá, foram vários problemas, mas Deus tem cuidado até hoje. Mas aí o senhor conseguiu chegar em casa direitinho com o carro? Consegui, né? Foi o próprio Deus conduzindo, né? Porque exatamente. Assim, o trânsito que é daqui para lá e de lá para cá, imagine, meu Deus do céu. Deus é muito fiel, né? E se fosse de moto, seria impossível, né? Impossível. Porque vocês sabem que a motocicleta, né, para você conduzir numa situação dessa seria... Então, Deus é o Deus de detalhes. E eu louvo a Deus por isso. Deus é fiel nas nossas vidas. Amém. Pastor Fábio, para quem não tem conhecimento de causa, ou para quem não conhece tanto o significado disso, o senhor poderia nos explicar o que significa... especificamente, mais ou menos, a esclerose múltipla? Pronto. Veja só, irmã André, a esclerose múltipla ela faz parte de um conjunto de doenças chamadas doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São doenças onde o sistema imunológico, que deveria nos proteger, por exemplo, quando uma pessoa tem uma infecção por uma bactéria, um vírus desse tipo, o sistema imunológico ele vai e é como se fosse o exército de defesa do nosso organismo. Ele vai e combate aquele tipo de corpo estranho ou infecção que tem no corpo. Só que para uma pessoa que tem uma doença autoimune, o sistema imunológico ele tipo confunde. Ele vê que as partes boas do organismo que estão ali, né, intactas, que estão ali sem nenhum tipo de problema, em vez de ele combater apenas os problemas, as infecções, ele começa a combater o seu próprio corpo. É o corpo combatendo o próprio corpo. Então, a doença autoimune, ela trabalha nesse sentido. Ela vai... esse tipo de sistema imunológico, ele começa a atacar o seu próprio corpo e o que era bom, ele vai destruindo as coisas que eram boas. E até hoje não se sabe de onde veio essa doença, como ela surgiu. É algo que a ciência vem lutando e vem trabalhando há vários anos, mas estudando, mas ainda não se tem a causa de onde ela vem, né? E também não se tem ainda uma cura, né?
No caso, um tratamento específico. Existe o tratamento, mas não existe cura. Certo. Não existe dizer, vai fazer aquele tratamento e curar. Não. Então é como se fosse existe preventivo. Sim, entendi. Para que não haja novas lesões. Sim. Que quando se chama surto, é uma nova lesão. Que aí é a parte da bainha, né? Isso. Só para entender, o nosso cérebro, né, ele tem vários neurônios. Os neurônios é onde tem toda a questão das funções. É através dos neurônios que sai o comando para dizer assim, fale, ande, coma. Então, estima-se que o ser humano ele tenha cerca de 85 milhões de neurônios. Então, nesse neurônio é que são dados os comandos para o seu corpo. Então, a gente está falando aqui, a gente está se comunicando, mas tudo isso está se processando lá no cérebro. Só que esse neurônio, ele vai mandar uma mensagem para o próximo neurônio através dos axônios e tem esse axônio, ele tem uma capinha que cobre ele, é como se fosse um fio, para a gente entender bem, né? Uhum. O neurônio está aqui, tem um fiozinho chamado de axônio para o próximo neurônio, outro fio para o próximo neurônio, até que a mensagem chegue nas pernas, chegue na fala, chegue nas mãos. Então, esse axônio é coberto por uma capinha de gordura chamada de bainha de mielina. Então, quem tem uma doença chamada de esclerose múltipla, é como se o seu sistema imunológico ele atacasse essa bainha de mielina, tá aqui o neurônio, o outro o axônio no meio. Uhum. Então ele vai, ataca essa capinha e é como se fosse um fio. Vamos imaginar numa linguagem simples. Um fio de eletricidade, Sim. né? Ele não tem aquela capinha, né? Então, ele vai, desencapa, né, o axônio e a mensagem que era para chegar não chega. Por exemplo, o cérebro diz assim, ande, aí a mensagem não chega. O cérebro diz fale, aí a mensagem não chega. É como se ele corroesse toda essa capinha É. e o corpo não conseguisse entender o comando de voz. Isso, exatamente. É isso, mais ou menos isso. É isso Aí mesmo. isso vai, pronto, aí paralisa, pode ser a questão de andar, pode ser na visão. Então, tudo isso ele já viveu. Só que aí tem pessoas que, mesmo fazendo a pulsoterapia interna, fazendo a pulsoterapia, não conseguem recuperar. E fica a sequela. Tá entendendo? Uhum. Então, é essa a questão. E ele, graças a Deus, até hoje, para glória de Deus, não ficou sequela. Amém. Aí, voltando, pastor, o senhor chegou em casa Cheguei em casa. com essa visão Isso. quadradinha. Isso. E quando o senhor chegou em casa, qual foi o ponto inicial? E aí, quando eu cheguei em casa, eu disse à minha esposa, ó, tem alguma coisa errada, né, com a minha saúde. O homem, né, irmã Andréa, é muito reticente aí Sim. para médicos, Sim. coisas desse tipo. E eu quero até dizer àqueles que estão assistindo, né, a gente precisa cuidar da saúde, a Muito mulher bem. se cuida mais, né, o homem tem essa dificuldade. Mas eu vi que eu estava numa situação que eu precisava realmente ir ao médico. E aí, depois de muita insistência dessa guerreira aqui, aí a gente foi para o médico. E no primeiro momento, o médico, quando me examinou, ele achou que era uma estafa Labirintite. ou labirintite, né? Era algo desse tipo. Uma estafa, e aí causou uma labirintite. E eu comecei a passar a tomar vários remédios de labirintite e não resolveu. E aí eu volto para emergência novamente, e quando eu volto, aí eu caí na mão de uma doutora chamada doutora Mauriceia, uma neurologista que me acompanha até hoje, desde 2016, e quando ela começou a verificar, tirou o líquido da coluna, fez as ressonâncias, ela viu, olha, o seu cérebro tem várias manchinhas brancas, né? Tem até aqui alguns exames da ressonância, então meu cérebro é cheio de manchinhas brancas. Essa parte, né? essas lesões, né? Sim. Como eu disse, a senhora que corrói, né? Sim. Então, o sistema imunológico ataca a bainha de mielina e ela fica desencapada. Então, na ressonância aparecem várias manchinhas brancas. Que é onde desencapou, né? E ficou Isso. as manchinhas. As manchinhas, né? E aí tem essa dificuldade Faz os estudos e chega ao diagnóstico. ao diagnóstico. Aí fechou no diagnóstico da esclerose múltipla e foi a luta, né?
Incrível que a minha visão, como eu lhe disse, tinha fechado, eu só via um quadradinho na minha frente. Eu fiquei internado, fiz a pulsoterapia. A pulsoterapia constitui-se em administração de corticoides via, né, venosa. Né? Então, são corticoides muito fortes que são aplicados. Né? Muitas doses, são 5 dias, né? Não é isso, Bia? 5 dias de doses. E a partir dessas doses aí dos corticoides, e ela sempre comigo, do meu lado, eu me internava, ela se internava junto. E aí chegou a combater, né, esse primeiro momento. E eu não, como eu disse, eu não conseguia ver de um lado nem para o outro, mas de repente, através desse primeiro tratamento, voltou. Normal. Né? Voltou normal. Até a médica disse assim, eu pensei que você ia precisar fazer fisioterapia, né? Mas Deus, né, deu vitória e a gente conseguiu recuperar. Essa de 2016. Aí, enquanto vocês estavam nessa questão de internamento, as meninas ficavam com quem? Minha mãe, e tinha uma amiga também na época, que ela era uma amiga irmã, Rejane, né, que, né, hoje o Senhor já guardou em 2021, mas ela sempre ajudava. Ela e minha mãe que sempre nos ajudavam, né? E minha sogra. Uhum. Então, fica nessa. Elas ficavam com minha mãe, com minha sogra e com essa amiga minha. Durante todos os internamentos. Até hoje é assim. Quando precisa esse ano mesmo ele já foi internado, em agosto desse ano ele já teve o internamento. Aí minha mãe vai lá para casa, fica, aí vai se... Aí, no caso, depois desse primeiro internamento, quando o senhor teve essa questão da perda da visão, né, praticamente, Isso. aí o senhor já foi se afastando das salas de aula? Não. Voltou normal. Normal. Porque, assim, era uma coisa que não tinha explicação, né? Esse de 2016 mesmo, quando eu voltei para a escola, os colegas de trabalho diziam assim, oxe, não estou entendendo, né? Todo mundo imaginava que eu iria voltar, tipo, sei lá, numa cadeira de rodas, sem enxergar, coisa desse tipo. Mas Deus, né? Eu voltava normalmente para a sala de aula. Eu era internado, passava 5 dias, a médica dava 2, 3 dias e depois eu voltava normalmente. E foi assim. Com o passar do tempo, né, tem outros sintomas, tem uma fadiga excessiva, então tem outras coisas que vai desencadeando. Aí com o passar do tempo, quando foi esse ano, a médica decidiu que precisava afastar ele definitivamente de trabalho. Ah, então no caso ele só foi afastado do trabalho esse ano. Maio desse 2025. Mas durante esses 9 anos foram assim, trabalhando em internamento, voltava, tratamento, ia, voltava, ia e voltava. Isso. Meu Deus do céu. Como eu lhe disse, irmã André, essas manchinhas, né, que tem no cérebro, elas vão aumentando ao longo do tempo. Porque aí são mais dificuldades. Apesar do cuidado de Deus, né, que tem sido de uma maneira gloriosa, mas a doença ela continua em atividade e Deus tem cuidado a cada dia. Me diga uma coisa, como foi receber essa notícia? Assim, de cara, quando o senhor voltou novamente para a emergência, né? Porque a primeira ida, o resultado foi que seria possivelmente a labirintite, né? E o senhor tomou remédio e tal, não adiantou, voltou. Quando volta, que eu acredito que Deus já começa a intervir, né? Para encontrar uma pessoa certa para diagnosticar o quanto antes, aí coloca uma neuro. Quando o senhor recebe, depois dos exames que ela passa, o resultado, que era uma esclerose múltipla, qual foi a sua reação? Olha, eu me apego muito no que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde Pedro nos ensina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Quando eu estava nesse momento tão difícil, nesse versículo eu consegui encontrar força, irmã Andréa, porque esse versículo passou a ganhar um novo significado na minha vida. Eu lembro que nesse internamento de 2016 eu estou naquela máquina de ressonância que a gente entra lá naquele tubo, e eu lá dentro dizendo, Deus, onde estão as tuas promessas? Deus,
Tu me disseste desde a infância, né, que iria fazer coisas grandes, coisas lindas na minha vida. Glória a Deus. E eu me vejo agora nessa situação. Eu novo ainda, Deus, e com sonhos, com projetos. O que é que vai acontecer? E logo na minha visão, né, logo na minha visão, eu dizia a Deus, para ler, para pregar a tua palavra. Glória a Deus. Para lutar, né? E eu dentro daquela máquina eu dizia, Deus, faz alguma coisa, eu preciso de uma resposta. E eu lembro daquele hino de Alisson e Neide que eu escutava muito, né? Ouvindo, tu disse que na minha vida ia cumprir. E eu agora estou aqui, não consigo nem me movimentar, né? O que é que vai ser? Eu não consigo nem enxergar. E foi nesse terreno de medo, nesse terreno de incertezas, porque é um diagnóstico muito pesado, muito forte. Por mais que a gente queira ser forte, por mais que a gente queira, né? A gente prega, irmã Andréa, dizendo que Deus vai fazer, que Deus age, mas quando é conosco mesmo, é muito difícil. E nesse terreno de medo, de incerteza, eu dizia, Deus, eu vou lançar a minha ansiedade sobre ti, né? Amém. Então, foi aí que nesse medo, nessas incertezas, nessas dúvidas, eu lancei minha ansiedade sobre Jesus e consegui, né? Consegui, inclusive, terminar o mestrado, né? No meio desse diagnóstico aí, no meio dessas incertezas, dessas turbulências da vida, eu consegui ainda terminar o mestrado e Deus tem cuidado até hoje. Amém. Desculpe lhe perguntar. Atualmente o senhor tem 42 anos, né? Isso. Então, 2016, o senhor tinha quantos anos? 35. Não? 9 anos. 7 anos, né? Tem 9 anos de diagnóstico. Ele tem 33. Isso. 33, isso mesmo. 33 anos. Meu Deus do céu. Que coisa, né? E ele é totalmente fora da faixa, né? A medicina, porque ele é, geralmente, quem tem esclerose múltipla é mulher. Geralmente mulher, dos 20 aos 40 anos. E ele era fora da faixa, totalmente fora da faixa. Mas Deus achou fora da graça faixa e homem, né? E pessoas de pele mais clara, né? Pessoas de pele mais clara. Não, pastor. Em nome de Jesus, aí. Deus me escolheu para esse caminho, né? Que estreito, tem né, sido, pastor? né? Tem sido um agir de Deus. E aí, irmã André, eu quero destacar uma coisa. Eu lembro que uma vez a médica me encaminhou para uma neurooftalmo. E na neurooftalmo ela abriu um livro na minha frente e perguntou assim, o que é que tem escrito aqui? E eu olhei e disse, não vejo nada. Diante de Deus o que eu estou dizendo. É como, por exemplo, eu estou com essa Bíblia aqui, eu tenho as letras pretas aqui que eu estou vendo. É como se tivesse a página totalmente em branco. Totalmente em branco. Eu tinha perdido totalmente a visão das cores. Eu não via nenhum tipo de cor. Eu enxergava, tipo, meio embaçado, mas eu não conseguia identificar as cores. Isso já foi no terceiro surto, não foi? No terceiro surto, né? Que aconteceu isso. O primeiro, no caso, foi a questão da visão. A paralisação da visão. Isso. Aí tá certo. Aí o segundo... Na audição. Eu perdi a audição do olho direito. Do ouvido direito. Mas aí também no cotidiano de aula. Isso, também, isso. Idas e vidas. Idas e vidas. E voltava sem sequela. Aí eu voltava a ouvir. Entendi. Aí o terceiro foi essa neurite óptica, que é essa inflamação no nervo óptico, foi quando ele perdeu essa questão da cor, né? Ele não enxergava. Eu não enxergava. Também, dessa vez, aí foi um processo mais longo. Só a pulsoterapia não resolveu. Não foram só 5 dias. Precisou fazer imunoglobina, que é um outro tratamento. Foi mais 5 dias. Dessa vez ele ficou 13 dias internado. E a senhora lá, 13 dias com ele. 13 dias. Mas, para a glória de Deus, quando ele saiu mais uma vez, ele ficou sem sequela. Ele hoje só tem a palidez, que quando nos exames detecta, que tem lá uma palidez no olho, mas ele enxerga normal. Entendeu? Aí tem lá, é tipo uma cicatriz desse olho, né? Que foi esse terceiro surto. Entendi. Lá no laudo tem dizendo que no olho direito eu tenho as fibras nervosas com diminuição da espessura
e sensibilidade e redução do calibre. Então, se eu for enxergar só com o olho direito, eu vejo as cores pálidas. Então, eu não vejo um azul nítido, eu vejo um azul pálido. Então, foi aí que, né, quando eu usei essa imunoglobulina, que é um medicamento muito caro, chega a custar em torno de R$80 mil, né? E Deus realmente cuidou, né? Graças a Deus o plano na época cobriu, mas foi uma situação muito difícil esse fato de não conseguir enxergar nada. Isso foi muito marcante. Eu dizer, eu não vou conseguir mais ler nada na vida e Deus cuidou. E assim, como era o Fábio antes de receber esse diagnóstico? E hoje, como é o Fábio diante desse diagnóstico? O senhor consegue me definir? Irmã Andréa, eu posso me definir uma pessoa hoje que tem mais fé. Eu acho que Deus... Hoje, depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico. Certo. Porque você contar o testemunho dos outros é uma coisa. Você viver, sentir na pele, glória a Deus. Você ver o que Deus faz na sua vida, não tem explicação. Você contar a história dos outros, é fácil. Né? É fácil. Muitas pessoas estão assistindo esse podcast agora e vão dizer, olha, Deus faz. Mas viver na pele, você passa a ter um sentimento mais de gratidão a Deus, um sentimento maior da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, glória a Deus, da ação de Deus na sua vida, e não tem explicação. Só Deus explica o que Ele tem feito na minha vida. Amém. E como era o Fábio antes do diagnóstico? Antes do diagnóstico, eu era uma pessoa normal, né? Estudava, trabalhava, ao ponto de que eu entrei no estado como professor em 2005. Se pegar um histórico meu de 2005 a 2016, não vai se encontrar praticamente nenhum atestado médico, nenhuma falta em relação a problemas de saúde. Eu era uma pessoa normal, que fazia obra de Deus com alegria, né, que pregava a palavra, mas em relação a problemas de saúde não tinha nada. Ou seja, é uma coisa que vem como se fosse assim, uma bomba, né? Do nada. Uma surpresa, assim, como a gente chama o de repente, né? Tem um de repente para o bem e o dia mal às vezes chega. Mas eu quero dizer a você que está me assistindo é que quando chega o dia mal, também chega o cuidado de Deus. Quando chega o dia mal, também chega a ação de Deus. Quando chega o dia mal, Deus também age de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus. Aí me diga uma coisa. Em 2016 veio o diagnóstico, né, da esclerose múltipla. E receber essa notícia foi algo que mexeu com certeza com o casal, né? Porque vocês tinham uma rotina, vocês tinham um cotidiano, vocês tinham já aquele dia a dia de vocês. E como casal, como família, isso mudou muito vocês em casa, com as meninas, questão da obra. Como foi esse diagnóstico tão desafiador que vocês receberam? A rotina mudou um pouco, principalmente assim, na questão dele, porque um dos principais sintomas é uma fadiga excessiva. Então, ele precisa dormir mais, ele precisa descansar mais. Então, querendo ou não, muda a rotina, porque ele não consegue o ritmo que tinha antes. Então, a gente acaba precisando fazer algumas adaptações de alguma rotina e acaba, assim, a mulher acaba precisando correr mais, se esforçar mais, porque tem a questão das meninas. Então, assim, a rotina mudou. E você acaba se adaptando. Eu acho que a fé, isso não me abalou. Eu acredito nele, ele pode falar melhor, né? Eu acho que isso não me abalou para mudar na minha rotina. Eu acho que deixa a gente mais forte. Porque às vezes as pessoas olham e assim, nem imaginam o que a gente passa e como a gente sobrevive a isso, né?
Mas temos seguido. O Senhor tem nos dado graça e a gente tem enfrentado. É que Fábia, ela tem uma força, irmã Andréia, e você internado que está assistindo, Fábia tem uma força, assim, que eu louvo a Deus pela mulher que ela é, de testemunho, de exemplo. Ela tem uma força de que, às vezes, as pessoas, quando têm um testemunho ou um diagnóstico como esse, às vezes as pessoas se trancam, se fecham, não querem sair de casa, e Fábia, ela consegue encontrar força, né, na fraqueza. Então ela sempre foi aquela mulher de que quando tem esses problemas ela corre para a igreja, ela corre para os pés do Senhor. Então estou dizendo isso como marido que convive com ela, né, nós casamos desde 2005. Então ela tem essa força de correr para os braços de Deus. Então é tipo assim, o problema está acontecendo, mas ela está envolvida com a igreja, está envolvida com as irmãs, está envolvida com a obra, e Deus, né, vai dando força. Então, de certa forma, o diagnóstico vem, muda a rotina, como foi dito aqui, é muita fadiga. Quando eu acordo é como se parece que um caminhão passou por cima de mim, literalmente. Pessoas que têm fibromialgia também têm esse tipo de cansaço, uma fadiga extrema. Então muda esse dia a dia, mas em relação a esse tipo de fraqueza espiritual, ela sempre vai para a igreja, tal, e isso vai alavancando, e a gente consegue, né? A gente não para. Às vezes, incrível que os irmãos, eu cuidava lá da igreja da ADCEara do Cabo, e aí eu às vezes saía de um internamento de tarde, à noite eu estava na igreja. E as pessoas diziam, não, né? E no outro dia ia trabalhar, né? Então, assim, já passei pela UTI, né? Passei uns dias na UTI. E saía e ia para a igreja. Não, mas você precisa repousar, você precisa descansar. Mas eu acho que o meu grande segredo é esse. E eu quero dizer a vocês que estão assistindo que o grande segredo é esse, é Deus. Deus. Porque o que a medicina não pode fazer, Deus faz. Deus dá força, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E aí eu lutava, ia para a igreja e me envolvi. Daqui a pouco, que doença que nada, vamos trabalhar. Tem dias que são mais difíceis, né? Tem dias que... Mas aí a gente tem que encontrar força. Porque assim, você tem que escolher. Ou você luta, ou você se vitimiza. Então, a gente não serve a um Deus que cuida. Então, eu sempre botei na minha cabeça. Ele muitas vezes, assim, às vezes quando chega alguns sintomas, ele fica querendo recuar. Eu digo, não, a gente vai para o hospital e vai voltar, como a gente vai voltar bem. Você vai fazer o tratamento, porque às vezes ele fica querendo postergar, não ir para a emergência, né? Eu digo, não, a gente vai, já sabe, vai passar 5 dias internado, faz o tratamento e vai voltar bem. Todas as vezes Deus não cuidou, dessa vez não vai ser diferente. Então a gente vai vivendo de fé em fé e crer que o Senhor vai cuidar até o fim. Não é fácil, porque o diagnóstico, humanamente falando, a gente sabe que existe. E em 2023 eu lembro muito bem que em 2 meses ele foi internado 3 vezes. Em 2 meses, entre novembro e dezembro, ele precisou de 3 internamentos. E eu vi que a situação estava muito difícil naquele período, foi no final de 2023. Foi esse, inclusive, que ele precisou ir para uma UTI. E eu cheguei a conversar com a médica, a doutora Mauricé. Eu chamei ela, doutora, o que a senhora acha? Seja sincera comigo. Porque eu estou vendo que a situação está ficando mais difícil. Ela sentou comigo, ela disse, Fábia, veja só. Fábio já tem 7 anos na época, já tem 7 anos de diagnóstico. Pessoas com menos tempo que isso, de diagnóstico, já vivem numa cadeira de roda. Então, Fábio, ele já é um milagre. Então, assim, existe a doença. A doença é degenerativa. Então, a tendência realmente é ele piorar. Mas, todas as vezes ele não saiu bem, dessa vez não vai ser diferente. Eu creio, doutora. Eu creio. Amém. E assim foi. Então, terminou 2023. Foi um ano muito difícil mesmo. Porque você ser internado 3 vezes em um período de 2 meses e internamentos longos, não foi fácil. Mas, para a glória de Deus, mais uma vez o Senhor estendeu as mãos e ele saiu dali sem sequela. E nesse ano foi o ano que eu tive a paralisia de um lado do corpo.
foi. Em 2000 paralisia, em 2023. 23. Em 2024 ele teve outro internamento. Em maio de 2024 ele teve uma mielite transversa, que é também atingiu, né? E ele ficou sem movimentação. E interessante que na mesma época tinha uma pessoa que teve o mesmo diagnóstico. Até hoje essa pessoa não anda. Foi na mesma situação. Nossa. Não anda. E ele ficou internado no mesmo período que Fábio, com o mesmo problema. E ele até hoje não anda. Ainda está na fisioterapia. E para a glória de Deus, Fábio saiu de lá andando. E até hoje... Então, a gente não tem como se vitimizar numa situação dessa. A gente tem que ser grato. E tem uma amiga que Deus guardou, Rejane, que era essa muito amiga nossa. Ela dizia que ela e Fábio eram pessoas para todo dia acordar e dizer assim, acordou um milagre. É verdade. Hoje, olha, ela dizia, meu irmão, ela verdade. morava em cima, ela morava no primeiro andar, a gente no térreo, e ela descia e dizia, olha, Fábio, a gente é um milagre. Então, a gente precisa acordar todos os dias e dizer, hoje acordou um milagre. Que isso sirva de testemunho para Isso. você, não é que... Então, a gente precisa crer no Deus que a gente serve. Não é fácil, a gente também não é insensato para não entender a gravidade da doença. Sim. Existe a gravidade, Sim. existem os sintomas, existem as situações, mas a gente precisa crer que Deus ele pode continuar colocando limite e ele nunca precisar ir para uma cadeira de roda. Deus pode. E Deus também pode curar. Para a medicina não tem cura. Mas nós cremos num Deus que, se ele quiser, Glória a ele Deus. cura. Também, se ele não quiser, ele não cura e vai continuar cuidando. E o mais interessante é que, assim, logo em instantes anteriores, eu disse que a Fábia, pastor Fábio, ela era 50% do seu ministério. Só que eu tô vendo que a parceria é total. O fechamento Isso. é total, né? Porque, assim, veja que já chegou o caso do senhor estar no hospital, sair do hospital, ir para a congregação, ir para o culto, como se, entre aspas, nada tivesse acontecido, vocês cultuarem, tratarem de assunto de igreja, tratar de membro, de congregado, depois irem para casa, lidarem com as questões de casa e, assim, no outro dia trabalhar na escola como se fosse assim. Não fui para o hospital, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, assim, existem pessoas, como ela falou, que se vitimizam e o que acontece? Se enfraquecem tanto, Isso não é? Tanto o paciente como a parceira ou o parceiro, que tem pacientes que se entregam à depressão, Isso mesmo. né? Se isola, não quer saber de nada. E isso torna o tratamento ainda mais difícil e faz com que a cura parece que não tenha jeito de chegar de modo Porque algum. não ajuda no tratamento, né? Exatamente. E tem parceiras que dizem assim, rapaz, tá difícil para mim, não vou suportar esse negócio não vou aguentar não. Conheço casos de amigos particulares que, com o passar dos anos, viram que não tinha como a pessoa no momento conseguir a cura total e abandonou a família, deixou o esposo, deixou o filho e deixou a pessoa doente sozinha. Então, assim, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Fábia. Você é um exemplo para mim, como mulher, não é? Para as irmãs que estão aqui nos assistindo. Você, minha irmã, faça jus ao que você falou no altar, ao que você prometeu no altar. Porque existe um juramento no altar. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Não é? Só que existe pessoas que só estão ali junto no momento de vamos passear, vamos viajar, No bom. na saúde. Ser bom no bom é muito bom, né? Eu quero ver ser bom no ruim, né? Mas que Deus continue te abençoando como serva de Amém. Deus, não é? Porque não é fácil, mas eu tenho certeza que Deus ele é galardoador para a tua vida. E o pastor Fábio, eu lendo aqui algumas coisas e conversando com ele, eu lembrei de Jó. Jó disse assim, antes eu te conhecia, Isso. Falar. Não Eu fala. ouvi falar. só não ouvi falar. E Mas com agora- todo o processo que Jó começou a passar, ele disse assim, não, agora É verdade. os meus olhos te veem. Glória a Deus. Né? É verdade. Então, os 3 amigos que Jó tinha
Isso. Os 3 amigos foram visitá-los e ao invés de trazer para ele uma palavra de conforto, que era a amiga que vocês tinham que levava para vocês a palavra de conforto, não. Isso. Os amigos de Jó iam lá e diziam assim, Jó, Acusações, confessa logo o teu pecado, rapaz. Diz logo aí o que foi que aconteceu. E Jó não tinha feito absolutamente Glória a Deus. nada. Foi Deus que disse assim, não, eu vou permitir que isso aconteça para envergonhar o meu adversário e mostrar que em meio à enfermidade, Glória a em meio Deus. às perdas, Aleluia. Jó vai Continua reter sendo Glória a firme, Deus. confiando em mim e eu vou mostrar que eu sou fiel. Glória, glória. Então, assim, vê-lo, quando eu saí dali, que fui tomar água, que ele veio, Pai do Senhor, missionário Andréa, eu disse, é ele o convidado. Fiquei assim, né? É ele o convidado, aí aí aquela disse, não é ele. Então, assim, porque assim, quem olha de fora diz assim, não, Não tem tá nada. tudo beleza, muito bem, obrigado. Né? Mas não sabe o quão desafiador é. Isso Né? mesmo. E Porque é tudo invisível, né? Ao olho, justamente por ele não ter sequela, as pessoas não conseguem enxergar. E tem um detalhe que a esclerose múltipla, ela ficou conhecida, né, no Brasil a partir de um caso de uma atriz global que é muito famosa, que fazia um programa chamado A Diarista, Cláudia Rodrigues, que ela estava no auge lá, fazendo os programas tal, e de repente ela teve o diagnóstico e se vocês virem aí nas redes sociais o caminho difícil que ela passou e que ela ainda está enfrentando, né? Ela ficou muito debilitada mesmo e chegou, ela hoje, não sei exatamente, mas há um tempo ela estava andando com a ajuda de moletas, né? Então veja, com o mesmo diagnóstico, a mesma situação, mas Deus, né, tem cuidado. Então, quem olha não entende, né? Mas eu creio que Deus me escolheu para esse momento e eu estou aqui. Estou aqui para fazer o que ele quiser que eu faça, né, com alegria. amém. E em meio a essas crises, em meio a essas limitações, como é que o senhor se sente, pastor? Em meio não só às crises e às limitações, mas também em ver os milagres, né? Porque vem a crise, Isso mesmo. vem os tratamentos, vem o internamento, mas também vem a limitação. Além da limitação, também vem o milagre. Como é que o senhor se sente diante dessas situações? Olha, viver em torno desse momento de incerteza, de instabilidade, não tem sido fácil. Às vezes em oração eu digo a Deus, eu não entendo, né? Porque eu estava ontem pregando a tua palavra na igreja, ontem eu estava na sala de aula dando aula e hoje eu estou aqui. Eu não entendo. Mas vem um conforto de Deus em dizer assim, olha, vê quantas pessoas estão em situação piores do que as tuas, né? Porque o ser humano, irmã André, ele tem um costume ou algo de querer só olhar o lado ruim das coisas. Mas a gente esquece do lado bom. A gente foca muito no negativo muitas vezes, mas esquece de ver o lado positivo. Então, é quando Deus olha para nós e diz, vê o que é que eu fiz na tua vida. Vê como tu deverias estar, vê como tu poderias estar. Mas eu sou o teu cuidado, eu sou o teu protetor, eu sou o teu, aquele que cuida, que não dorme nem tosqueneja. Então, querido que está assistindo, querida, pense nisso, no lado do cuidado de Deus. Não foque nos problemas, foque nas ações miraculosas de Deus. Se você focar no lado bom, você vai ver que as maravilhas de Deus, elas têm sido muito maiores do que as provas que você tem enfrentado. Amém, glória a Deus. Pastor, durante essas crises, qual foi o seu maior medo e o seu maior desafio interno? Chegou um momento que o senhor parou e disse assim, eita, agora o medo bateu e bateu valendo. Teve esse momento? Olha, eu acho que o meu maior medo mesmo de todos eles, né? Além desse não enxergar, mas assim, o meu maior medo foi quando teve a mielite, que foi em 2024, maio de 2024. O medo de não andar. O medo de não andar. Eu disse a uns amigos assim, não sei se eu vou conseguir andar, não sei, porque foi uma lesão na coluna de meio centímetro. Um neurônio que estava, essa bainha que eu falei, né? Tinha sido, aí apareceu lá meio centímetro, né? Essa lesão lá,
aquela manchinha branca. E eu disse, Deus, se eu agora sem andar, tudo vai ficar mais difícil. Graças a Deus, ela tem sido uma guerreira, ela dirige, ela me leva para os internamentos, mas assim, tudo ficaria muito mais difícil. Então eu disse, Deus, e fazer tua obra, que é o que me dá prazer, que me dá alegria. Mas assim, você consegue fazer a obra de Deus mesmo numa cadeira de rodas? Consegue, mas limita o acesso, limita a velocidade das coisas. E eu dizendo Deus, isso mexeu muito comigo. Mas depois, quando eu voltei a sentir minhas pernas. Porque eu não estava sentindo as pernas, eu não sentia. A médica fez uns testes e eu não sentia nada. Então, assim, Deus, aleluia, Ele foi mais uma vez fiel comigo. Então, esse foi o maior medo que eu tive, foi de não andar. Mas Deus tem cuidado de mim, eu tenho andado, tenho trabalhado para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. E como é difícil, né, pastor? A gente tem uma vida ativa. Isso mesmo. E de repente, pum. Exato. Vem aquela pausa, né? E é uma pausa que a gente não sabe quando é que ela vai ter o play de novo, né? Mas eu creio que esse processo não é em vão, né? Eu quero acreditar, glória como cristã, que isso servirá para um grande testemunho. Existe um propósito, né? Hoje a gente está aqui nesse podcast. Vocês são o nosso segundo entrevistado no Testemunhos que Edificam. Mas quem sabe daqui, com alguns anos, vocês voltarão aqui novamente e dirão assim, não, nós estamos aqui para agradecer a cura total. Amém. A cura por completo. Glória a Deus. Porque assim, se pessoas que são mais novas estão em cadeira de rodas, não estão resistindo, estão em cima da cama, estão fragilizados, o Senhor está andando, o Senhor está falando, o Senhor está pregando. Só está afastado agora, porque esse ano não foi afastado esse ano das salas de aula, que eu acho que o Senhor deve sentir muita falta, né? Sente, porque, né? Você está uma vida toda, a vida ativa, né? Quer parar, assim. Ninguém quer parar. A gente sente, de né? saúde, né? E eu estava, irmã Andréa, no doutorado, né? Então, assim, eu tinha conquistado algo maior. E eu tive que parar o doutorado no meio, com todas as disciplinas pagas, só faltava a tese, né? Então e no meio do doutorado aconteceu vários outros problemas que desencadearam, e no doutorado eu não consegui concluir. Mas eu sei que foi um agir de Deus, né? Hoje em dia, um dia eu me perguntei a Deus, por quê, né? Era um sonho, eu perdi o doutorado no meio, né? Tanta gente tem esse sonho. E um dia eu disse à minha esposa assim, eu cancelei isso, eu quero agora viver os propósitos de Deus. Eu quero viver agora os projetos de Deus, e isso não me machuca, porque eu sei que foi Deus. Machucou, né? Até ali. Machucou até porque aquele momento. Essa com certeza. Eu lembro também que um dos internamentos, a médica, quando veio sentar para conversar, explicar o que estava acontecendo, do que seria, né? E eu lembro que ela disse, Fábio, sentada assim do lado da gente, olhe, não pergunte a Deus o porquê. O porquê desse processo. Pergunte para quê. O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer de Fábia nesse processo? Então, erga a sua cabeça. Ela sempre foi muito, ela se tornou amiga, uma médica amiga, e ela disse, levante sua cabeça. Você vai sair daqui bem novamente, mas não pergunte a Deus o porquê. Pergunte para quê, o que é que Ele quer com isso. Porque com certeza nisso existe um propósito. Verdade. E nada do que a gente passa é em vão, né? O Senhor, Ele nos ensina algo com tudo que a gente passa, né? Então não é fácil. Não vou dizer aqui que não tem dias difíceis. Claro que sim, chegam dias que são difíceis. Mas a nossa fé, ela deve ser alimentada todos os dias no Deus que cuida e que coloca limite em todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Pastor Fábio, o senhor relata que sempre sai das internações sem sequela nenhuma. Isso. Como o senhor consegue enxergar isso espiritualmente? Como o senhor definiria isso para a gente, espiritualmente falando? Não pela ciência, não pela medicina, mas espiritualmente o senhor sair
e ir direto para o culto e pregar e cantar e estar lidando ali com os irmãos? Como o senhor explicaria isso? Eu explico isso como numa palavra que se chama propósito, né? Viver um propósito. Quando você sai dali daquele internamento e se envolve, você está vivendo um propósito de Deus. Eu entendo que você está nesse mundo para cumprir um propósito. E mesmo mediante aos espinhos da carne, que o apóstolo Paulo, né, relata, a gente tem que cumprir esse propósito. Então, mesmo mediante a luta, a dor, a dificuldade, espiritualmente, a gente vai cumprindo esse propósito e Deus vai dando graça. Então, é o que ele diz, né? Deus diz ao apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. E a ciência não consegue explicar isso, mas essa parte de estar envolvido com as coisas de Deus traz uma cura, né? Não tem como explicar. Como é que a gente pode explicar isso, né? Como é que você está envolvido com a igreja vai te trazer uma cura, vai te trazer um alento, né? Um alívio, né? Então, a palavra de Deus, ela é um bálsamo e ela vai lhe ajudando. Então, espiritualmente, eu vejo isso, que mesmo mediante a esses internamentos, a essas sequelas, né? Deus vai dando o bálsamo. Eu lembro que também uma vez eu tive um lado do meu corpo que paralisou totalmente. Acho que o lado esquerdo, né? Paralisou totalmente, da cabeça aos pés. Então eu estava andando assim, eu tinha que parar. Parava no meio da rua, onde eu estivesse. E nessa época eu não podia mais dirigir. Então eu parava e um lado do meu corpo paralisava. Eu passava 30 a 40 segundos paralisado, depois voltava. Então, e nessa época a igreja estava num evento, né, em trabalhos, e eu sempre estava ali envolvido. Então, Deus é que vai dando a graça a gente para conseguir vencer. Amém. Em algum momento, o senhor, a gente como ser humano, a gente somos falhos, né? E tem momento que a gente pergunta assim, eu sei que a médica disse assim, olha, Fábio, pergunte para quê? Verdade. Mas como ser humano, tem uma hora que a gente diz assim, meu Deus, por quê? O que foi que eu fiz? Onde eu errei? É verdade. Não, eu vou desistir. Foram 20 internamentos? Quase 20 internamentos. Quase 20. Será que durante esses quase 20 internamentos, o senhor, algum deles, disse assim, não, Fábia, chega. Eu tô cansado demais. Será que o senhor já pensou em desistir? Ou o senhor questionou algum momento a Deus o porquê de tudo isso? Eu questionei muitas vezes, mas eu queria que ela dissesse, né, aqui, como eu me internava e ela se internava junto, né? Uhum. Então, vamos supor, passava 5 dias, ela ficava lá, ela não saía do hospital. Mas eu queria que ela dissesse aqui para vocês aqui, quais eram as palavras que ela me dizia. Eu pensava às vezes em desistir, pensava às vezes de ficar trancado. É natural do ser humano. Mas as palavras que ela sempre me dizia. Você pode também dizer as palavras que ela sempre me dizia aí, né? O que é que você dizia, né? Vai em frente, né? Não desiste. Não desanime. A gente vai sair dessa mais uma vez. Levante a sua cabeça. Se você se entregar, vai ser pior. Então a gente precisa se levantar, se erguer. Todas as vezes Deus nunca nos abandonou. Então a gente saiu daqui, todas as vezes que a gente entrou aqui, a gente saiu e contou o testemunho de que Deus fez, e dessa vez não será diferente. E outra coisa, se você desanimar, vai resolver alguma coisa? Exato. Então se a gente desanimar, a gente não vai resolver nada. Então a gente tem que erguer a cabeça, levantar a cabeça e eu não vou dizer que algumas vezes a gente não questionou. Eu já questionei ao Senhor. Meu Deus, por que, Senhor? O que foi que eu fiz de tão errado? Por que a gente está passando por isso? Por que a gente vive isso? E o Senhor diz, a Bíblia diz que da forma que o justo padece, o ímpio padece. Então, não existe causa. Nem sempre existem situações que sim. Mas tem coisas que são propósitos. E o Senhor nos escolheu para viver isso. E estamos aqui até o dia que Ele permitir.
Então, mais que dizer que não chegou o momento da gente perguntar, sim, de questionar, fazer questionamentos a Deus, com certeza. Mas ele é aquele que vem e responde automaticamente. E mostra sempre o lado do que poderia estar pior. Poderia ser muito pior. Exato. Então, vem a gratidão. E aí a gente esquece dos questionamentos e vai viver na gratidão pelos milagres, né? Pelos livramentos de sequela, por tudo. Então, a gente precisa ser sempre grato a Deus por tudo que vive, né? Independente das circunstâncias, dizer que Ele é bom, que Ele faz, que Ele cuida, que Ele não nos abandona, independente dos caminhos que Ele traçar para que a gente viva. O Senhor ministrou ao seu coração durante esse processo de enfermidade? Já chegou assim, o Senhor está na igreja e o Senhor Jesus, ele ministrou alguma palavra no seu coração a respeito desse processo da enfermidade e o Senhor pregou na igreja sobre Sim, isso? interessante esse ponto em especial. Nesse meu último internamento agora, eu tinha acabado de ministrar na igreja sobre fé. Eu tinha falado sobre fé. Então, foi uma palavra voltada sobre uma fé que influencia, uma fé que luta, uma fé que, mesmo mediante aos momentos difíceis, a fé consegue superar. Então, isso foi agora, esse ano. Em agosto. Eu estava ministrando no altar sobre fé. Quando eu terminei de ministrar, eu comecei a passar mal. Meu Deus. E no mesmo dia, eu fui para UTI. Fui para o hospital e fiquei internado. Imagina, eu estava falando sobre fé, sobre lutar, sobre, né, o que Deus pode fazer através da fé. E quando eu cheguei no hospital, eu disse, mas Deus, eu estava agora na igreja falando sobre fé. Eu estava falando sobre isso e agora eu estou aqui. E as pessoas disseram, não. Algumas pessoas que estavam no culto, né, quando soube que ele tinha... A gente saiu literalmente da igreja, eu passei em casa, peguei as coisas e fomos para o hospital. E de lá lá ele ficou internado. E algumas pessoas da igreja que conhecia, quando entrou em contato, e ele ontem... Então ele pregou para ele mesmo ontem. E assim tem sido. É verdade. Literalmente viver o que prega. Literalmente. Ele, em agosto desse ano, ele literalmente, no mesmo dia, ele viveu o que pregou. Precisou viver o que estava pregando. É verdade. Ter fé. A gente já está nos aproximando do fim, pastor. Glória a Deus. Porque o tema aqui é muito vasto, viu? Amém. Mas eu quero finalizar com essa pergunta aqui. O que o senhor diria hoje para os nossos internautas, para as pessoas que vão assistir, não é, esse podcast? O que é que o senhor diria para pessoas que estão enfrentando essa enfermidade ou qualquer outro tipo de enfermidade crônica e que não sente mais força? Eu queria finalizar com essa pergunta. O que é que o senhor diria para essa mulher, para esse homem, para esse jovem até, que está passando por esta enfermidade ou outra doença crônica? Qual palavra o senhor deixaria para eles de reflexão nesta tarde? A palavra que eu tenho para dar para você é que Deus cuida. A nossa vida, ela tem um propósito específico de Deus. Não se entregue. Eu tenho certeza que tudo que tem acontecido na minha vida é porque eu não me entreguei. Eu sempre lutei contra isso, sempre me apeguei em Deus. Como a Bíblia diz, da fraqueza tiraram forças. Então tire força em Deus nesta fraqueza, não se entregue. Procure estar na igreja, procure se envolver com a obra, procure ler, procure estudar, procure Deus, porque Deus vai te dar força. A palavra é essa, não se entregue. A minha vida é um exemplo disso. Tenho lutado, até hoje tenho problemas ainda no meu corpo, fadiga, dores nos nervos, mas eu tenho feito a obra do Senhor, sabendo que Deus cuida. Então não desista, não pare, não se entregue. Deus vai te surpreender. E quem sabe você não vai estar contando um testemunho aqui no Maranata Cast ou em outro programa ou em outro momento na sua igreja. Não para, não desista. Ergue a tua cabeça e recebe algo de Deus em nome de Jesus. Queridos e queridas, esse foi o nosso podcast de hoje com o nosso pastor Fábio, com a nossa querida Fábia Lima também, a sua esposa, a sua adjuntora, ajudadora, acolhedora,
não é? Esta mulher que tem ajudado ele não só ministerialmente, como também nesse processo de enfermidade, mas que logo, logo estaremos agradecendo a Deus pela cura total, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês, telespectadores, internautas, nosso diretor André Carvalho, Deus continue abençoando pela confiança, nosso pastor Hildomar Nascimento, nossa querida Áquila, que está na produção junto com os meninos do podcast. Deus continue abençoando. Pastor Fábio, foi Amém. um prazer recebê-lo. Deus abençoe. Querida Fábia, foi um prazer recebê-la. Igualmente. Vocês voltem sempre e da próxima vez que vocês voltarem, será para agradecer e dizer assim, Eu Deus creio. concluiu a boa obra que começou. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. abençoe. Um abraço para vocês. Amém.